porque, enfim, nós tínhamos mais de 10.000 comentários dos colegas, nós procurámos fazer uma seleção do que seria mais a síntese daquilo que é dito pelos professores e de uma forma que fosse, no fundo, representativo do que é afirmado pelos professores. Diria que sobre o ensino à distância, para aqui não é exatamente a mesma frase que pusermos, que por acaso nesse caso até na seleção, mas isto às vezes tem a ver com o facto de estarmos a ler, outra vez só termos uma. De facto, os professores consideram que o processo de ensino-aprendizagem requer muito mais do que umas aulas virtuais, sejam elas televisionadas, youtubizadas ou classroomizadas. E se não formos francos em relação a isto, estaremos a enganar os alunos e as suas famílias e a deixar que nos enganem. Esta é, digamos, uma frase síntese também de muito do que é dito pelos colegas. Depois, em relação a um outro aspecto que os professores assinalam muito, não estava nas perguntas, mas depois nas respostas abertas aí esteve, que é o facto do Ministério não ter cuidado de criar condições. A maior parte dos professores não tinha computadores disponíveis para poder trabalhar assim. Muitos tinham computadores antigos, que não tinham suporte para poderem, não tinham câmaras, não tinham a forma de poder trabalhar com eles. Muitos foram pedir às escolas, e os computadores das escolas, como dizia um colega, são verdadeiros computassauros, portanto não são computadores, não dava. E muitos colegas que até tinham computadores adequados, tinham também o cônjuge em casa em teletrabalho, tinha um, tinha dois, tinha 3 filhos, todos com aulas em teletrabalho, e ninguém tem 5 computadores em casa ou 4 disponíveis, e portanto o que aconteceu foi que os professores tiveram que gastar muito dinheiro, também nesta fase, a comprar computadores, ou a comprar telemóveis para poder ter um número que não fosse o seu número, para que não estivessem permanentemente a ser contactados e a sua privacidade também posta em causa, com o seu número de telefone, embora muitos o tivessem feito e depois arrependeram-se, tiveram de facto de aumentar a capacidade da net, porque senão também não dava, e portanto o Ministério da Educação nem sequer quis saber se isso existia ou não, só as pessoas tinham passado a trabalhar assim, ponto final. E portanto o que dizem os colegas é que muitos de nós tivemos de adquirir novos computadores, compatíveis com as plataformas, novos pacotes de internet, e nem sequer podem essas despesas ser dedutíveis em sede de IRS. E que devem ser. Nós não estamos aqui a dizer que os professores devem apresentar fatura e, portanto, deve ser pago o material, até porque ficam com eles, mas esta é uma reivindicação antiga. Desde há muitos anos esta parte que nós consideramos que há despesas feitas pelos professores, tem a ver com o exercício da sua profissão, que devem ser, com os professores e com outros trabalhadores, mas nós representamos as pessoas, que devem ser dedutíveis em sede de IRS. E agora, mais do que nunca, porque estamos a falar em material que foi comprado porque a entidade empregadora não o garantiu e ele era exigido. Ou seja, o que os professores tinham era mais do que suficiente para o trabalho que fazem, mas desta vez tiveram mesmo que ir adquirir mais estes equipamentos. Depois, também dizer que os professores consideram que o teletrabalho fez disparar o sobretrabalho. O sobretrabalho era já, digamos, um problema que nós tínhamos identificado há muito tempo. Os professores trabalhavam muito mais horas do que aquelas que hoje do que as que estão na lei, que são 35, e os professores trabalhavam, em média, cerca de mais 1/3 dessas horas. Bom, e agora, de facto, como diz este colega, a sobrecarga de trabalho é assustadora e doentia, como se os professores, por permanecerem em casa, tivessem de estar 24 horas disponíveis para a escola, porque era isso que se passava. Muitos colegas a dizerem que já só se conseguiu deitar às tantas da manhã, que era depois de deixarem de atender os encarregados de educação e irem preparar o trabalho do dia seguinte. Outro aspecto também é curioso e que, como diz aqui alguns colegas, era bem provável que deixasse de acontecer, é a questão da burocracia. Muitos colegas, e os professores queixam-se muito, no seu dia-a-dia, de terem papéis e mais papéis e mais papéis, e, portanto, uma atividade burocrática muito forte. E alguma coisa que nós sempre ouvimos dizer é que o meio digital, o mundo digital, é um mundo desburocratizado, e, portanto, a burocracia é uma coisa para papéis. Bem, os professores consideram que, pelo contrário, até hoje têm mais burocracia, porque deixou de haver papel, passou a haver a plataforma digital e aplicações e plataformas a toda a hora. E, portanto, o que diz o colega, os professores já não estão a afogar-se em papéis, evoluímos, agora é em tutoriais sobre plataformas digitais, recursos digitais que crescem como cogumelos, e-mails com orientações e logo a seguir com retificações, por isso também aconteceu muito durante este período. Depois também dizer que cá está a questão da exaustão, cansaço, ansiedade, exaustão, stress, até desespero de não saberem como chegar aos alunos, dizem os colegas que aconteceu, portanto, a colega diz, encontro-me a trabalhar cerca de 60 a 70 horas por semana, portanto, o dobro
daquilo que seria normal, pois para além de ser docente, integro vários órgãos nas escolas, coordenações, EMAE, ao mesmo tempo, tento dar apoio ao meu filho nas atividades escolares dele, que são muitas, e não será suportável durante muito mais tempo. Outro aspecto também teve a ver precisamente com o facto de os professores ficando em casa, os professores não foram considerados com a possibilidade de poder ficar a acompanhar os filhos, todos os trabalhadores que estavam em teletrabalho ficaram obrigatoriamente, como também sendo, portanto, o acompanhamento de filhos, não havia outra alternativa. E, portanto, muitos colegas dizem-nos isso e dizem que tem sido um trabalho hercúleo que provoca um tremendo desgaste emocional, o que se reflete no seio familiar, sendo cada vez mais difícil fazer a separação entre a escola e a vida privada. E esse é um outro aspecto assinalado pelos colegas, sendo que neste caso dos professores havia ainda um outro problema, era que o teletrabalho era desenvolvido à hora a que também era, por exemplo, dos filhos. Daí até o problema com computadores, ou seja, não era um trabalho em que se pudesse apoiar os filhos num determinado momento, em que se pudesse gerir o equipamento com o cônjuge, não. Tinha horas marcadas, tinha que ter, né? Não havia hipótese, e que era a hora, precisamente, que coincidia quando o cônjuge então era também professor ou professora, ou em que os filhos tinham aulas, era precisamente tudo à mesma hora a ter que estar a trabalhar no computador. E depois, também, um outro aspecto que os professores, e de início, isso até foi muito visível, porque teve a ver com o tal hacker que entrou e depois foi apanhado pela judiciária nas plataformas, mas os professores temem pela violação da sua privacidade e queixam-se, sobretudo, da intromissão na relação pedagógica com os alunos. Porque o que os colegas muito nos assinalam também é que percebem que quando estão a trabalhar com os alunos que há adulto ao lado. Não vê, né? Porque a pessoa não aprende. De início viam, porque a certa altura havia mesmo pais que chegavam o filho para o lado, iam lá e eles responder ao professor, ou dizer que não era assim, ou coisas desse género. Depois o próprio Ministério da Educação foi obrigado a fazer algumas recomendações no sentido disso não acontecer, mas claro que se percebe quando é que o aluno está com o adulto e que vai mais tirando dúvidas para o lado do que para a frente, e as pessoas dizem, fico preocupado com a forma, por vezes patética, como se desenvolvem as aulas à distância, às vezes sem contacto, pelo menos visual, com os alunos, expondo-nos e expondo a sua privacidade. E esse é outro problema, é que muitos alunos estão a trabalhar com a câmara desligada, por vezes até que os pais esperam, e ninguém sabe se os alunos estão ou não estão atentos, estão ou não estão a acompanhar, estão ou não estão a fazer outra coisa, e até estão ou não estão em contacto uns com os outros pelo telemóvel, e algo que os colegas, por exemplo, no ensino secundário, nos também já fizeram chegar, foi que quando voltaram à escola e começaram novamente a reatar o trabalho direto com os alunos, presencial, verificaram uma coisa, é que, de facto, conhecimentos e aprendizagens que as pessoas estavam convencidos que os alunos tinham feito, nomeadamente através do ensino à distância, não estavam nada consolidadas e não tinham feito. Ou seja, os alunos estavam lá, acompanharam, mas, de uma forma geral, os professores, depois de terem comparecido novamente no presencial, com os alunos que voltaram à escola, tiveram de repetir as mesmas matérias porque, efetivamente, perceberam que os alunos não tinham feito esse acompanhamento. Depois, dizer que, claramente, e isso já dissemos, como diz este colega, a pandemia veio dar uma ideia mais precisa da desigualdade de recursos e suporte familiar dos alunos nos seus contextos familiares, precisamente. Ou seja, cá está, o ensino à distância fez também agora disparar as desigualdades. E nestas desigualdades, muito atingidos são precisamente os alunos com necessidades educativas especiais, onde, havendo mesmo um colega que diz que o ensino à distância não está em sintonia com uma escola inclusiva, porque, na verdade, são alunos muitas vezes com falta de autonomia, com apoio direto que tem que ser dado e que não é possível fazer à distância, e os pais muitas vezes não estão em casa para o fazer, e muitos estão, mas também não têm a possibilidade de o fazer. Depois há o problema da avaliação, e aí é um dos problemas também assinalados pelos professores. Dizem que a avaliação será um problema muito complicado, porque se corre o risco de promover ainda mais as desigualdades que se verificam no acesso à informação e nada substitui a avaliação contínua e presencial. E o Ministério da Educação, inclusivamente, decidiu agora, em relação, por exemplo, às escolas secundárias, pedir à Inspeção-Geral de Ensino que avance com uma ação inspectiva, precisamente para ver os critérios com que as escolas vão avaliar os alunos, para poder, de alguma forma, uniformizar e evitar que haja escolas a favorecer alunos. Mas isto também é muito complicado. Evidentemente, nós sabemos que isso acontece, e acontece muito com
colégios privados. Aliás, há vários que estão em vias de ter agora processos disciplinares que só não avançaram já, porque isto ficou tudo interrompido, mas pelos vistos irão avançar, de anos anteriores. Mas aqui também é preciso algum cuidado, porque é assim, nós não dizemos que não deva ser feita essa ação inspectiva, que não se deva tentar uniformizar procedimentos, mas nós estivemos num período com diferenças enormes entre o que se passou de uma escola para outra. E uniformizar a avaliação num contexto em que as escolas foram tão diversas na forma como trabalharam, pode, em nome da justiça, é verdade, não é por más ideias, mas provocar injustiças também. Portanto, é preciso aqui um equilíbrio muito grande e por isso é que nós chegámos a admitir, dissemos, mas penso que neste momento não será esse o caminho, que provavelmente este ano o acesso ao ensino superior deveria ter sido feito de outra maneira. Porque, na verdade, tudo o que se passou foi excepcional. Tudo o que se passou nesta fase final foi diferente. A avaliação do terceiro período será uma avaliação claramente marcada por um tipo de trabalho muito complicado e muito diverso. Há alunos que continuam em teletrabalho, alunos com problemas de saúde, por exemplo. Há alunos que estão a ter as aulas todas, normais. Há alunos em que houve necessidade de dividir as turmas para ficarem em grupos pequenos e só estão a ter metade das aulas. E há alunos que foram abandonados pelo Ministério. Alunos que os pais entenderam que não tinham confiança ainda nas condições de segurança sanitária e decidiram que os alunos deveriam ficar em casa. E o Ministério simplesmente deixou de haver qualquer apoio a esses alunos. Inclusivamente, temos recebido muitos mails, como é evidente, mas, por exemplo, de mães e de pais que nos dizem que pretendia, por exemplo, há dias uma senhora já nos contactou 2 vezes, queria que o filho frequentasse as aulas de matemática porque vai ter exame, mas não queria que ele fosse à escola porque também vive com os avós, nas outras disciplinas, e depois resolveria o caso porque não vai ter exames. E a escola já lhe disse, o que só poderia dizer, porque foi o que o Ministério decidiu, que ou vai a tudo ou não pode ir sequer àquela que também tem o exame. E isto, de facto, não tem sentido, mas cria, de facto, diversidade aqui entre os alunos que, independentemente de terem sido abandonados pelo Ministério, estarem à distância, terem metade das aulas ou terem as aulas todas, no final do ano vão fazer o mesmo exame. E, portanto, isso vai ser determinante para a acesso ao ensino superior. Deveria ter-se pensado em alternativa, como aliás para o ensino profissional, mas não foi essa a opção do Ministério da Educação. Depois, e em relação ao Ministério da Educação, aquilo que os professores, cá está, a tal falta de apoio que os professores sentem do Ministério da Educação, a afirmação, fecharam-se as portas das escolas e abriu-se um portão, o portão do ensino à distância, pelo qual o Ministério entra muito pouco. Portanto, aqui é coerente. E dizer que, e é por isso que os professores continuam a dizer que do Ministério da Educação, e ouviram alguns elogios do Sr. Ministro da Educação nesses últimos tempos, mas as pessoas consideram e dizem que não querem palmas, querem respeito e justiça, e que os elogios feitos agora aos docentes são despropositados, hipócritas, cínicos, porque a classe docente deu sempre o seu melhor em todas as circunstâncias. Ou seja, não foi hoje que as pessoas deram o melhor, as pessoas adaptaram-se rapidamente a um tipo de trabalho muito diferente, fizeram-no sem qualquer apoio, mas quer dizer, estes elogios agora não soam de alguma forma como hipócritas, na medida em que as pessoas sempre deram o seu melhor e sempre foram desrespeitados pelo Ministério. Aliás, dizer que amanhã nós estaremos na Assembleia da República à tarde, às 15h30, precisamente para defender uma petição que tínhamos já entregado com milhares de assinaturas em novembro, precisamente no sentido do respeito pelos professores e pela sua carreira, a questão ainda do tempo de serviço, a precariedade, os horários de trabalho. Foi para amanhã agendado, estaremos lá às 15h30 por causa dessa petição e já agora também às 16h15, logo a seguir, estaremos lá a defender outra petição que também entregámos no início destas situações todas, em que exigimos a realização de uma triagem, de um rastreio através de testes diagnósticos à Covid por toda a comunidade escolar e que vai também amanhã à Assembleia. Estaremos lá para essas duas petições. Isto para dizer e concluir que, como diz uma colega, e é um pouco a síntese de tudo isto, o ensino não é isto nem nada que se pareça, porque de facto não é. É uma situação que deu uma resposta ali no imediato, e uma resposta excepcional para um tempo excepcional, e isso aí não compreende-se que seja assim, embora a escola devesse estar preparada para estas excepcionalidades, não estava, mas pronto, está a dar a resposta possível, mas de facto pensar que o futuro pode ser isto não é boa ideia. E o futuro de facto não pode ser isto.
E por isso, quando o Governo anuncia um investimento de 400 milhões de euros na escola digital, nós diríamos que esses 400 milhões de euros serão bem-vindos se servir para atualizar o parque tecnológico das escolas, que está de facto tem que ir usado, se servir para formar mais professores de informática, o grupo de recrutamento 550, que ainda este ano letivo o Ministério da Educação veio dizer que poderiam dar esta disciplina a quaisquer professores que tivessem tido uma formação qualquer, até contínua, muitas vezes na ótica do utilizador, podiam dar. Portanto, é preciso formar docentes profissionalizados para o grupo 550. Se esses 400 milhões servirem para avançar com formação contínua nas TIC para todos os professores e também para reforçar a disciplina de TIC, que tem perdido horas, aliás, como a própria associação destes colegas tem vindo a denunciar. Estes 400 milhões de euros não serão bem-vindos se for para manter o afastamento físico dos alunos e dos docentes e de toda a gente em relação à escola, se for para aumentar ainda mais a burocracia digital, se for para manter o ensino à distância, e se for, como norma, claro, e se for para reforçar os mecanismos de vigilância remota. Portanto, ou seja, nós distinguimos entre as TIC e o ensino à distância. E, de facto, o parque tecnológico das escolas precisa de uma grande atualização, e viu-se agora, os computadores, os computassauros não davam, precisa de uma grande renovação, é preciso reforçar o trabalho, porque também é outro aspecto que as pessoas assinalam muito. Os alunos não sabiam trabalhar com aquelas plataformas. Nós, às vezes, como vemos os alunos sempre com os telemóveis e tal, naquela coisa, ficamos convencidos que isto é canja para os alunos, é fácil. E não foi fácil. Não foi fácil. De facto, não era exatamente a mesma coisa que se queria. E, portanto, é preciso reforçar a disciplina, é preciso reforçar com professores que estejam devidamente profissionalizados as escolas e é preciso ter um parque tecnológico que dê resposta às necessidades que nós temos. Ensino à distância, não obrigado, a não ser em situações absolutamente excepcionais como esta que nós estamos a viver. E pronto, isto é o resultado de um estudo em que, sobretudo, o trabalho foi dos professores, porque tiveram que responder numa altura em que ainda por cima também tinham tanto que fazer, mas que dá um pouco o retrato, a fotografia daquilo que está a ser e das principais preocupações dos professores e daquilo que está a ser, de facto, o ensino à distância que nós temos tido nestes dias, meses já, de pandemia. Caríssimos, caríssimas, acho que mais ou menos tudo já foi falado. Procurei dizer isto de uma forma rápida, embora seja complexo, mas se tiverem alguma questão ainda a colocar, à vontade. Pois, até tinha pensado que ia falar no final para fazermos uma... Sim, está bem, para fazermos aí uma... Sim, fazemos aí uma conversa. conversa. Pois, eu também queria. Sim, mas está bem. já agora tenho 3 perguntas daquelas genéricas, mas que têm a ver com... Eu quero dizer que tenho 2 filhos. Um está no 12º ano, é bom que, portanto, eu estou já a dizer como é que são as coisas. E, de facto, eu posso dizer que eles estavam no café numa aula de matemática. Estavam o quê? Estavam o quê? Foram ao café numa aula de matemática. Pois, exatamente. E depois aquilo tem uma situação que o microfone desbloqueou, não é? E a professora colocou uma questão e eles não perceberam muito bem. Não foi o caso do meu filho que estava no outro, mas o outro responde uma coisa completamente à toa. Pronto, e sabia. Pois, esse é um dos problemas que as pessoas assinalaram. Mas agora, professora, há aqui várias questões que eu quero saber. E quero eu, e julgo que a maior parte das pessoas que neste momento têm crianças, desde o pré-escolar até o ensino secundário. O professor Mário Nogueira falou da organização do novo ano letivo. Temos que já ter pretensões de que as turmas vão ser mais pequenas, terão de existir mais professores, mais espaços, as escolas não estão preparadas minimamente para isso. Portanto, isso vai ser uma questão que os senhores vão falar, nomeadamente do parque tecnológico, de facto os computadores não funcionam, todos nós sabemos dessa realidade. A questão é esta. Assim sendo, e tendo em conta que este ano letivo vai terminar no dia 26 de junho, e que há matérias que não foram lecionadas e não podem ser contabilizadas, nomeadamente para a avaliação, e vamos ter exames nacionais, as perguntas vão ser iguais para todos, tudo eu, não é? Sim. O Ministério já pôs cá fora algumas normas que até vêm ao encontro de algumas preocupações que havia, nomeadamente as opções, nomeadamente mais tempo para responder, as opções entre perguntas que as pessoas, que mesmo assim, como nós temos, vão ser fatores de desigualdade, porque o que nós vamos ter na altura da opção são alunos que vão optar entre matérias
que deram todas e que dominam melhor, e outros que vão ter que optar entre as matérias que deram ou que não abordaram. Portanto, mesmo ou matérias que se calhar que não deram, a dar. não deram todo, não é? Não deram todo. Eu diria assim, as regras que o IAV cá pôs fora atenuam um bocadinho os problemas que estavam criados em relação aos exames, que são iguais para todos, mas evidentemente que há um conjunto de problemas que ali se mantêm e por isso nós chegámos em tempo, quando o Sr. Primeiro-Ministro chegou a dizer que não sabia se podia haver mais aulas e que se deveria pensar um plano B, porque os exames, no fundo, este ano só vão ter uma utilidade, mas para os alunos pode ser a utilidade da vida deles, que é o acesso ao ensino superior. De resto, não servem para mais nada. E normalmente também não servem para mais nada. E por isso, dever-se-ia ter trabalhado com as próprias universidades, como se fez com o Politécnico, por exemplo, em relação ao ensino profissional, para encontrar forma de fazer-se uma seleção diferente do que aquela que vai acontecer, que é com abordagens tão diversas e trabalho tão distinto que os alunos irem todos ser submetidos à mesma coisa. E que, em alguns casos, pode pôr em causa o futuro dos jovens e o acesso aos cursos que eles querem ou que não querem. Pronto, depois as outras perguntas quero fazer mais, mas estava mesmo com esta. Sim, esse vai ser o problema. E já agora só uma questão. O professor falou que ele recebeu uma queixa de uma mãe que disse que só queria que o filho fosse a matemática porque vivia com os avós e não estava interessado, nomeadamente, que deve ser português. Basicamente é português, física e química, que não queria. Eu não sei se vigora para todas as escolas, mas no agrupamento escolar do meu filho, eu posso dizer que ele vai em matemática e depois responsabilizo-me pelas faltas que ele vai ter às outras disciplinas. Pois, devia ser assim, mas não foi. Assim? Devia ser assim. Justifica? Sim, dizer, pode justificar, mas o problema não é esse. É que as normas que o Ministério pôs cá fora e que depois aquela escola mandou foi que todas as faltas são justificadas. Sim. Portanto, o aluno pode justificar as faltas, os pais podem justificar as faltas e aqui até que há aqui uma incoerência da parte do Ministério da Educação, podem justificar as faltas, mas, mesmo que justificadas, não continuam a ter ensino à distância. E, portanto, o que o Ministério da Educação, e agora admito que houve escolas que fizeram diferente, e até conhecemos professores que ficaram com problemas dos alunos que não vão e que estão ainda para além de todo o trabalho que estão a fazer, a apoiar esses alunos, em alguns casos. Agora, as orientações do Ministério da Educação são que todas as disciplinas que passaram a ter ensino presencial, os alunos têm que ir, porque se não forem, deixam de ter resposta à distância. E mais, os alunos não podem ir apenas a umas e não ir a outras. E, portanto, e o caso dessa mãe é precisamente esse. Ele tem mais disciplinas, mas só queria ir à do exame. E há muitos pais, não é? Aquela mãe que já nos contactou várias vezes, não conhecemos, mas já mandou para todo lado, para os grupos, para os partidos, para a Assembleia, para todo lado, mas a escola limita-se a aplicar as regras do Ministério da Educação, que é, havendo aulas, os alunos têm que ir, e tendo que ir, têm que ir a todas, e se não for a uma, de 5, não pode ir a nenhuma, se não for a todas, não pode ir a nenhuma, mesmo que as faltas sejam justificadas. Portanto, essa foi a orientação do Ministério. Claro que o Ministério depois acaba por não dizer nada se a escola está a fazer de outra forma. Porque o problema do Ministério, sobretudo aqui nesta matéria, é não ter que contratar mais gente. Mas eu confrontei o Ministério de Educação. Hein? Pois, tem. Eu confrontei e disse, desculpe, eu sou encarregada de educação. E o que é que eles disseram? Por acaso foi mais... Pois, claro, porque eles sabem que isso é uma coisa... provavelmente. Pois, porque inicialmente a ideia era mesmo, a ideia inicial com que se ficou, quando o António Costa, em abril, ainda anunciou o que iria acontecer, era que os alunos só teriam que ir às disciplinas que tivessem exame. Exatamente. Depois, que eram as tais 22, mas só iam aqueles que tinham o exame, às disciplinas de exame. Claro. Depois começaram a dizer que o aluno, que desde o momento em que a disciplina funcionasse presencial, e para isso bastava que houvesse um aluno que tinha exame, tinha que, aliás, nem bastava, até podia nenhum ter exame, mas a partir do momento em que aquela era uma das 22 disciplinas com exames, podia na turma nenhum aluno ter exame, mas a disciplina ia funcionar, porque no fundo o que é que o Ministério pôs? A lógica do Ministério era, isto era como se já houvesse aulas, só que em vez de ser aulas para todos, são aquelas aulas, e se houvesse aulas para todos, toda a gente tinha que ir, havendo aquelas, toda a gente tinha que ir àquelas. E, portanto, abandonou completamente os alunos, que não tinham os exames e que não foram. Ainda assim, 10% dos alunos, como o Sr. Ministro da Educação, ou o Ministério da Educação,
disse que apenas um aluno em cada 10, apenas um em cada 10 não compareceu às aulas. E o problema é que um em cada 10, que são 10%, são 16 mil alunos. Nós estamos a falar de um universo de 160 mil alunos e um em cada 10 são 16 mil alunos. E em alguns casos, nós continuamos a ter casos desses que ainda a semana passada andámos a tentar confirmar isso. Há alunos que não vão, não é porque os pais não querem, muitos é porque os pais não querem, têm medo, etc. Mas há muitos que não vão porque não têm transportes. Nós continuamos a ter por aí fora muitos alunos, estou-me a lembrar, por exemplo, em Coimbra, em escolas como a Ávila Broteira e outras, em que há alunos que não vão às aulas porque não têm maneira de ir, porque não há transportes. O Chão de Setúbal, por exemplo, hoje foram retomados os autocarros de Sintra. Pronto, e portanto o que é que acontece? Eles não vão porque não têm maneira de ir, mas o Ministério nunca sabe disso para nada. Portanto, tem que ir a todas. Agora, pode haver escolas que de facto possam ter feito de maneira diferente e sabemos que há alunos que não estão a ir a nenhuma mesmo, incluídas no exame, porque ainda uma não podem ir a todas, não estão a ir a nenhuma, e que os professores, dentro daquilo que é sempre, digamos, o esforço que as pessoas fazem para não abandonar nenhum aluno e sabendo que tem exame, são os seus alunos há não sei quanto tempo, que para além de tudo aquilo que estão a fazer, ainda estão a dar a resposta também da parte do Ministério. Por isso é que as pessoas também consideram que quem menos apoiou as escolas e o seu trabalho foi, de facto, o Ministério da Educação.